Olá, eu sou Joel Prazeres e aqui falamos de história. Nesta série de vídeos estamos falando da história da igreja. E neste quinto vídeo vamos falar sobre a conversão das elites, a flexibilização do Estado e o fim das perseguições aos cristãos. Muito bem, dissemos há pouco, no vídeo anterior, que os cristãos serviam de espetáculo, sua morte era um espetáculo aprazível nas arenas e nos bacanais romanos. Como a morte de pobres, desesperados, favelados, gente da periferia, vai fazer conversão, vai trazer conversão para as elites de Roma. É até estranho, mas a morte chegou a um ponto que chocou a elite romana. Os romanos gostavam da morte, a morte não assustava eles, a morte não impunha medo aos romanos, eles tinham a esperança dos campos elíseos, especialmente os nobres, né? Tinham a esperança dos campos elíseos quando chegassem a hora de atravessar o grande rio. E os gregos, por exemplo, o único temor que o grego tinha era morrer numa hora que não tivesse ninguém por perto para colocar duas moedas, uma sobre cada um de seus olhos, porque as moedas, segundo a tradição, eram para pagar o barqueiro, e o barqueiro o atravessaria para os campos elíseos, que era o céu, era o conceito que os gregos tinham de céu. Sem essas moedas, ele poderia escorregar nas pedras lodacentas da beira do rio e descer ao Hades e ali permanecer. Então era o único temor dos romanos e dos gregos. Essa é a razão que explica porque eles viviam cercados de tanto luxo, de tantos escravos, de tantos servos e mordomos para cuidar de suas vidas. Muito bem. O espetáculo da morte dos cristãos começa a chocar os romanos não pela morte, mas pela alegria de encarar a morte. Não pela indiferença, mas pela alegria com que os cristãos encaravam a morte. Então está lá o crente correndo na arena, né, e cantando glória, glória, aleluia, e o leão comendo ele, simples assim. Parece brincadeira, mas é isso mesmo. O leão dilacerando o cara, ele dando glórias a Deus, cantando, louvando, e os outros que estão lá atrás das grades, esperando sua vez, batendo palmas e dando glórias a Deus. Isso começa a chamar a atenção das elites. Por outro lado, os escravos que foram convertidos eram levados para as capelas, para os templos nas casas dos seus senhores e mandados se prostrar, mandados se prostituir, mandados participar dos cultos aos deuses romanos. E eles se recusavam e morriam. E eles morriam dando graças, morriam dando glórias, eles morriam sorrindo, morriam felizes. Isso começa a incomodar os romanos. E eles começam a querer saber o que está acontecendo com essa gente. O que loucura é essa que está tomando conta dessa ralé desqualificada? Então eles começam a dedicar tempo para ouvir os cristãos. E no primeiro momento, essa pregação não surte muito efeito, porque quem vai pregar são os próprios escravos convertidos ou essa gente da ralé. Num segundo momento, eles começam a indicar, olha, eu não sei falar de Cristo, eu sei que eu tenho paz em Cristo, mas eu queria que você ouvisse ele, que é missionário. Ele estudou em Calcedônia, ele estudou em Alexandria, ele estudou em Hipona, então ele tem condição de falar. E aí essas pessoas sentavam para falar. E revestidos e investidos do poder do Espírito Santo, e parênteses, isso é uma promessa do Senhor Jesus que se cumpre, porque ele nos disse lá em João 14 que não precisávamos nos preocupar quando fôssemos afrontados, porque o próprio Espírito daria resposta para nossos lábios. Então eles começam a converter essas elites. As elites romanas começam a se converter em grande quantidade. Isso faz com que a perseguição se arrefeça aos cristãos. Por que a perseguição se arrefece? Porque colocar o fio da lavadeira, por assim dizer, né? Colocar o fio da lavadeira na fogueira, colocar o morador de rua para correr de leão, colocar o menino que mendiga engraxando sapato, lavando rodas, lavando os cascos de cavalos, bota esse menino para brigar com o urso é fácil. Colocar um senador para lutar com o urso não é tão simples. Colocar um nobre para lutar contra um gladiador não é assim tão simples. Isso tem outras implicações.
Então a perseguição por parte do Estado se arrefece, mas este não é o fim das perseguições, infelizmente. Veremos a seguir.